e ouvintes, está na linha conosco a mais nova Miss Brasil, e ela é daqui, do Rio Grande do Sul, o concurso que passou a ter uma nova gestão. Quem comprou os direitos, né, da marca foi o empresário Winston Link, e recentemente tivemos a escolha da mais nova Miss Brasil 2020, e ela é Júlia Gama e está conosco na linha. Miss Brasil 2020, Júlia Gama, muito bom dia, obrigado pela presença conosco aqui no Bom Dia da Rádio Guaíba. Bom dia Rio Grande do Sul, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, me senti mais pertinho do Rio Grande do Sul, ainda não consegui visitar o nosso estado depois de ser coroada, mas estou contando os dias para poder estar aí também. Muito bacana. Você é gaúcha, mas já mora há muito tempo fora daqui, né? Inclusive no exterior, Júlia. Sim, eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, minha família é gaúcha, família do meu pai é carioca, mas a família da minha mãe é gaúcha e vivi a vida inteira no Sul, estudei, fui estudante inclusive da URGS, aí em Porto Alegre, e já há 3 anos eu estava morando na China, eu sou atriz e estava atuando na China, então os últimos 3 anos eu passei lá. Uhum. Você tem 27 anos, né? Já falou que morou na China, mas eu acho importante, isso já de longa data vem sendo desmistificado, vem sendo desmanchada aquela ideia de que o concurso de Miss é só beleza, né? E na verdade você tem formação acadêmica, você não é só modelo, você é também atriz. Fala um pouquinho pra gente da sua formação, trajetória ao longo desses 27 anos, por favor, Júlia. Bem, antes de entrar na carreira de Miss, eu estudava engenharia química na URGS, cursei 3 anos de engenharia química, depois, justamente pela oportunidade que eu tive como Miss Rio Grande do Sul e Miss Mundo Brasil em 2014, eu comecei a estudar artes cênicas e acabei mudando de curso e me formei para atuar realmente, foi a minha grande paixão, encontrei. Então eu comecei a investir na minha carreira como atriz, e em 2016, na verdade, em 2014 eu fui eleita Miss Mundo Brasil, tive a oportunidade de ir para Londres representar o Brasil no Miss World, que é um dos maiores concursos de beleza do mundo, e em 2016 eu tive a honra de ser convidada para trabalhar na China como spokesperson, como embaixadora de uma marca incrível de spas na China. Isso me deu a oportunidade de viajar a China inteira, de conhecer a cultura deles. E logo eu comecei a investir na minha carreira de atriz lá. Pude gravar 2 longa-metragens que serão lançados agora, logo depois da pandemia, nos cinemas da China. Quero poder trazer eles para o Brasil também depois. E eu sempre fui muito estudiosa, porque eu nunca me achei bonita quando eu era menor. Então eu me apegava muito aos estudos, porque era onde eu me garantia. Então eu era aquela nerd que estudava, que se dedicava. E hoje eu sou muito grata a isso, porque eu sou fluente, né, em inglês e em espanhol, falo mandarim e alemão básico. E isso me dá realmente muito conteúdo para poder entregar como Miss, porque o papel da Miss não é... Eu não sou a mais bonita do país, eu sou a escolhida para representar a nação para o mundo inteiro, para representar a diversidade do que é o Brasil e realmente usar o título para dar visibilidade para causas, levantar pautas importantes, encorajar mulheres e jovens a perseguirem os seus sonhos. Então o papel da Miss é muito mais do que ser uma modelo. A gente diz, a Miss quase não modela, ela é mais uma porta-voz do que uma modelo. Uhum. Jurandir. Olha, Júlia, eu fiquei impressionado, assisti o vídeo em que você faz a sua manifestação em português, espanhol, inglês e mandarim, com uma fluência extraordinária, que assim, me tocou profundamente, porque eu já há alguns anos que acompanho essa questão de Miss, e era sempre aquela questão do rostinho bonito, do corpo bonito e tal, e de conteúdo, como diria o nosso velho Leonel Brizola, muito pouco. E você demonstra justamente outra face, a face de uma mulher inteligente, de uma mulher que buscou a sua formação, que buscou o seu caminho, que abriu o seu caminho e que tem um conhecimento extraordinário e uma fluência em vários idiomas, acrescentou aí agora também o alemão. Isso aí realmente é uma renovação
altamente salutar, né, para o concurso e para a própria atividade da mulher. E isso mostra, sim, que você tem uma responsabilidade grande pela frente também nesse novo contexto que você está criando, não é isso? Com certeza, e eu recebo essa responsabilidade com muito carinho e muita dedicação, eu tenho consciência disso. Ontem, né, eu estava conversando com os fãs, e eu tenho fãs desde meninas de 10 anos de idade até pessoas, né, bem mais velhas, de 70 anos de idade. Então, assim, essa interação eu vejo que eu tenho um acesso, porque a Miss, ela tem uma figura que é simpática ao público, mas justamente, por muito tempo, as Misses, eu sei que vieram Misses incríveis antes de mim, mulheres incríveis também, muito mais do que somente belas, mas elas não tiveram o espaço que eu tô tendo. A nova organização Miss Brasil preza justamente por isso, por uma beleza integral e pelo papel de representatividade que a Miss tem que desenvolver. Então, eu sou muito grata justamente por estar tendo essa autonomia de poder expressar tudo que eu sou e trazer toda a contribuição que eu posso para o nosso Brasil e correr ainda rumo à coroa de Miss Universo. Júlia, eu como argentino, embora não domine a gramática, eu compreendo bem e especialmente eu faço a distinção entre os sotaques, os timbres de país para país. Claro. É nítida a influência tua, não do espanhol argentino e nem tampouco do espanhol da Espanha. Onde aprendeste esse espanhol? Parece uma coisa caribenha. Pois eu tenho até uma coisa interessante, porque eu me apaixonei pelo espanhol desde pequena. Eu aprendi sozinha a língua, estudando com músicas da Shakira. Só que como eu era do Rio Grande do Sul, como eu sou do Rio Grande do Sul, o meu sotaque, ele era extremamente argentino. Quando eu, em 2014, fui para Londres representar o Brasil no Miss World, todo mundo, Miss Argentina, eu não, Miss Brasil. Então o meu sotaque já foi bastante carregado no acento argentino, mas depois eu tive a incrível oportunidade, durante esses anos na China, de trabalhar com uma equipe de venezuelanos. Então eu interagia com eles, tinha peruano também no grupo, mas principalmente venezuelanos. E então hoje eu tenho um sotaque que ficou uma mescla entre uruguaio, argentino, venezuelano e mais tudo que eu for aprendendo no caminho. Uhum. Voltaire. A curiosidade, Miss, que eu tenho em relação a essa sua passagem aí pela China nesses últimos 3 anos. E eu fiz aqui uma pesquisa, inclusive você já iniciou se apresentando assim, que acabou enveredando nesse período por uma carreira de atriz. E aí eu fico curioso para imaginar o seguinte, né? Nas produções na China, e você com um perfil, por óbvio, né? Totalmente diferente aí das chinesas. Que tipo de papel, né? Você conseguia pegar? Qual foi a sua experiência aí como atriz nesse período? Pois é, foi muito incrível a experiência que eu tive, porque é um mercado fechado, porque se a gente for imaginar, é como se fosse um estrangeiro querendo vir atuar no cinema nacional do Brasil, né? Os papéis são, de certa forma, limitados, nem todas as produções têm um papel para um estrangeiro, mas o carinho que eu recebia do público lá era tão grande que eles escreviam esses papéis justamente porque me queriam na produção. Então, um dos filmes se chama Tattoo, Invisible Tattoo, Tatuagem Invisível, e ele é uma coprodução China-França. Tem também um incrível ator que é o David Bailey, que é um francês, e ele fala da história de ele é de um expert em Kung Fu, de artes marciais, mas a minha personagem, ela é uma artista de circo que viaja o mundo inteiro com o circo, e quando ela chega em cada lugar, como era em 1930 o filme, ela faz uma tatuagem para registrar aquele momento, já que, né, eram tempos muito antigos. E ela chega então na China, vai para esse tatuador, que é o personagem principal do filme, e eles se apaixonam. E ele é esse mestre de Kung Fu, então é um filme de ação, mas tem o romance deles, ele acabou de ficar viúvo, tem uma filhinha, então o meu desafio é conquistar a filha dele, que é pequena. Então é um filme extremamente rico na fotografia, foi extremamente maravilhoso para mim. E eu atuo em mandarim e espanhol, porque claramente eu não sou a chinesa no filme, então eles gostam de fazer essa mistura de idiomas, então eu falo mandarim e espanhol. Qual é o nome da sua personagem? É a Ana?
Não, é Xianghong. Shanghong. Xianghong, isso. E Roberto, o não outro tem filme a é uma pronúncia coprodução China-Macau, justamente para celebrar agora esses 20 anos em que Macau foi reinserido na China. E ele também é ao lado de um grande ator chinês, um super comediante. E ele é um filme de ação, de máfia chinesa. E eu, então, sou uma estrangeira que está na China e se apaixona por um desses mafiosos. E acabo vivendo toda a trama ao lado dele. Macau é português, né? Macau é português, isso. É colônia portuguesa, né? Na verdade, ninguém fala português, só tem placas em português, mas português é um idioma oficial lá. Uhum. Então, eu vivo toda a trama e no final tem uma super surpresa, né? Que a minha personagem acaba tendo um impacto muito importante na trama, o que pra mim foi incrível. E esse sim eu gravei metade em mandarim, metade em inglês. Agora, Júlia, bom, ouvindo você falar sobre China, Macau, eu já tô pensando que o Jurandir vai te convidar para participar do Mundo na Guaíba amanhã. Isso aí. Eu vou lá, seria uma honra. Mas eu queria ouvir de ti o seguinte, a gente está falando de um concurso que envolve também estética, beleza, e ao longo dos últimos anos o que a gente viu foi, não sei se é em função do politicamente correto ou talvez com a melhor das intenções de promover a aceitação e tal, a questão de beleza ela foi relegada para um discurso quase que político. E eu vou sair da questão humana e vou entrar aqui em outros aspectos para tornar mais claro o que eu quero dizer. A gente gosta, por exemplo, da bela arquitetura. Um prédio bonito tem o seu valor. Aqui Porto Alegre resolveu o problema dos ambulantes construindo o camelódromo. Resolveu o problema tirando o pessoal da rua, mas hoje é um dos prédios mais feios do centro de Porto Alegre. Se a gente quiser ir para a arte, por exemplo, a arte contemporânea hoje, a gente vai a exposições onde daqui a pouco o que é arte é uma pilha de lixo. E aí é o pessoal que admira daqui a pouco lá um Renoir, um Rembrandt, né, pintores clássicos, né, um Van Gogh e tal. Diz, olha, escuta, né, onde é que está a beleza desse negócio? Pode existir ali uma crítica, mas a beleza ela foi para o espaço. Virou pecado hoje o bonito, na tua opinião? É uma discussão que tomou o caminho errado, talvez com o melhor das intenções, com a melhor das intenções? Eu vou ajudar o meu colega e amigo Guilherme Bauer na pergunta. O bonito virou feio? Pô, eu fiz toda uma discussão filosófica aqui, o Voltaire veio me patrola desse jeito. Mas tudo bem, em síntese, dá para resumir desse jeito aí do Voltaire. Tá. Eu acredito que, como por muito tempo resumiram, né, as imagens bonitas a somente estética, e isso tem muito a ver também com o que o público consome, né? Eu dei entrevistas agora, várias durante essa semana, falando dos projetos sociais em que eu atuo e que eu apoio, da minha carreira profissional, e o que vira manchete é sempre alguma besteira, entre aspas, ou não, na verdade, da minha vida pessoal, por exemplo, sabe? Então, assim, o que o público está consumindo? Às vezes a beleza acaba ficando num lugar muito superficial. A gente quer entregar mais e não consegue, né? Porque o espaço que a gente consegue é para entregar o que o público está recebendo também. E nesse sentido, acaba que por muito tempo ficou nesse lugar superficial e as pessoas começaram a demonizar e também a lutarem para ter espaço para outras expressões de beleza que não aquela padrão conhecida. E eu sou muito grata até por isso, porque eu acredito que existem diversas manifestações de beleza, né? E é muito relativa a beleza. O que é belo para você pode não ser belo para o outro. Então, eu defendo, sim, que tenha espaço para essas múltiplas expressões de beleza. Perfeito. E que a gente respeite, né, essa diversidade, porque isso é que faz principalmente o nosso país tão lindo, ser tão diverso, tão misturado e tão incrível. Mas eu vejo, sim, que tem um preconceito hoje com quem tem uma estética mais padrão, digamos assim, né, de beleza. E é sempre um desafio poder quebrar essa barreira para poder me apresentar enquanto mulher, enquanto ser humano, para que a pessoa então possa me conhecer e decidir se gosta ou não de mim. Mas muitas vezes já tem um bloqueio só porque eu sou teoricamente bonita, né? Então, eu acho que assim, o meu convite é que todos comecem a interagir com pessoas, de pessoa para pessoa, sem
estabelecer esse pré-julgamento. Veja o que a pessoa tem para entregar, sabe? A gente nunca sabe o que tem por trás de um rosto bonito ou de um rosto que a gente acha feio. Então, a gente é muito mais do que a nossa estética. A nossa estética, ela fala da gente, mas é uma parte muito pequena da gente. Muito legal. A gente está se aproximando do final. Última pergunta, Zé, rapidamente. Eu li uma entrevista sua e me chamou a atenção vários aspectos da fala, mas aquele que mais me chamou a atenção foi o jeito politizado como referisse à defesa que fará, aproveitando da função e da visibilidade da condição de Miss, dos latinos, dos brasileiros, do nosso país e da América do Sul. A pergunta que eu te faço é: como é que tu te vê depois desse compromisso que não pode casar, que, enfim, de Miss, no cenário, no mundo? Tu te vê numa carreira política? Porque me parece muito politizada a sua fala. Eu acredito que o meu papel ele vai ser sempre de uma contribuição social muito grande, que começa assim com o meu cuidado com o individual, mas que eu quero transpassar sempre para o social. Se vai ser como uma atriz internacional, se vai ser como uma política, eu não sei. O meu objetivo agora é realmente usar o meu título da melhor maneira possível e ainda conquistar a coroa de Miss Universo pra gente. Mas o futuro é o futuro, mas sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade porque eu tenho esse comprometimento muito grande, não só com o nosso país, mas com o ser humano em geral. Então, não sei se eu me vejo necessariamente me limitando só ao Brasil, senão que a um âmbito mais internacional, realmente. Uhum. É isso. Júlia, o pessoal elogiando, bom, primeiro desejando sorte agora no Miss Universo, mas elogiando o teu carisma, a tua inteligência, a tua simpatia, e como a gente vive no Rio Grande do Sul, obviamente veio a pergunta óbvia: gremista ou colorada, tá? Colorada, com muito orgulho, com muito amor, muito carinho pelos gremistas, mas o meu coração é colorado. Que pena. O Voltaire, você nasceu aqui em Porto Alegre, Júlia? Sim, sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Então tá bom. Disseste que os chineses são tímidos e que não te assediavam, que não se insinuavam e que há 3 anos não tem namorado e que estava livre, aguardando algum galanteio. Os marmanjos, depois dessa tua fala, se apresentaram, não? Foi incrível o feedback que eu recebi. Realmente muita gente me escreveu inclusive para redes sociais que são fãs minhas, achando que era o meu perfil. E eu me divirto, né, porque a continuação dessa matéria diz que, embora esteja assim aberta, que as pessoas se aproximem, porque às vezes a coroa assusta, certo? Sim. O meu foco realmente está na minha carreira profissional, está no título de Miss Universo. Então, é mais esse o meu objetivo agora. Mas sim, tiveram muitas pessoas me escrevendo. Júlia Gama. Os marmanjos que esperem um pouco, né? É isso aí. Júlia Gama, Miss Brasil 2020, obrigado pela atenção aqui conosco na Rádio Guaíba, sucesso aí, estamos todos na torcida no Miss Universo e olha, independentemente do resultado, fica o convite pra gente voltar a conversar aqui na Rádio Guaíba. Eu ia pedir que ela desse bom dia em alemão, espanhol, inglês e mandarim. Como o programa que vem na sequência é comandado por ti, a gente já estourou o relógio, beleza, a gente vai avançar no Notícias em Meia Hora. Me perdoa, é que eu fiquei o Zé Aldo não consegue encerrar a entrevista, mas tá aí o pedido do Zé, Júlia. Ótimo, muito obrigada pela oportunidade, um beijo para o Rio Grande do Sul, vocês têm o meu coração. E vamos ao bom dia. Guten Tag. Aí. Tchau, Shanghai. Tchau, tchau. Good morning. Buenos dias. Bom dia, Rio Grande do Sul. Agora o Voltaire vai ouvir esse áudio, né, 300 vezes para conseguir melhorar. Tchau, tchau. Júlia, brigadão mais uma vez, sucesso, tá? Obrigada, gente. Sucesso pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Júlia Gama, Miss Brasil 2020. Simpaticíssima, né? Simpaticíssima. Na sexta-feira a gente desenvoltura na câmera, ela falando em espanhol e dizendo que os latinos... Não, latino não é isso. Colocando os latinos pra cima. Muito legal. A gente deu uma aliviada aí na economia, na política, né, pra fazer uma entrevista, né, diferente hoje, na sexta-feira. E mostrou um outro contexto, né, de um concurso que a gente estava habituado, com aquela mesmice, né, só beleza. Pô, mostrou outro contexto, né, da participação da mulher no mundo. E acho que se deve muito isso à figura agora que eu vou colocar aqui entre aspas, dono, né? Porque comprou os direitos. O Winston Ling é um empresário fortíssimo no Brasil. Só para você ter uma ideia, é o cara que apresentou o Paulo Guedes pro Jair Bolsonaro.
Tá? Quem é o Winston Ling? É o cara que apresentou o posto Ipiranga pro presidente da República na época da campanha ainda, tá? Então, e ele tem, né, essa veia empreendedora, liberal, enfim, comprou os direitos do concurso aqui no Brasil e vamos ver o que sai lá no Miss Universo, tá? Estamos na torcida aí pela Júlia. Antes de encerrar o programa, tem Barbada